Olá, amigos, queridos colegas, queridas colegas. Nesse segundo vídeo da segunda semana, eu vou pedir um pouquinho mais a compreensão dos senhores, porque vai ser o vídeo que nós vamos precisar esmiuçar bastante o procedimento do inventário a partir de alguns momentos chaves, alguns institutos chaves dentro do próprio procedimento. Então, para isso, como no código o regramento é extremamente minucioso, extremamente detalhado no que toca ao avanço do inventário judicial, rito bastante solene, eu vou precisar ler um pouquinho mais os artigos junto com os senhores para expor a matéria, em comparação com os demais vídeos. Então, eu precisaria de um pouquinho mais de paciência nesse vídeo específico. Mencionei no vídeo anterior que, na minha visão, a primeira grande missão do inventariante dentro do processo costuma ser a exposição, através de primeiras declarações, do que vai ser feito do seu programa de desenvolvimento daquele inventário. Então, costumo falar, mas a título, digamos assim, simbólico, metafórico, que o inventário começa na prática com as primeiras declarações. É um documento elaborado pelo próprio inventariante em que vai constar as informações essenciais, vão constar as informações essenciais daquele inventário específico. E as primeiras declarações estão previstas no Código de Processo Civil, no artigo 620, como os senhores observam no slide. Diz o artigo 620, dentro do prazo de 20 dias contados da data em que prestou o compromisso, o inventariante fará as primeiras declarações que eu coloquei em negrito, das quais se lavrará termo circunstanciado, assinado pelo juiz, pelo escrivão e pelo inventariante, no qual serão exarados. Então agora nós temos 4 incisos com informações que devem necessariamente constar no termo que será elaborado pelo inventariante, chamado de primeiras declarações. Inciso primeiro: nome, estado, idade, domicílio do autor da herança, o dia e o lugar em que faleceu, para se fixar a lei aplicável, e se ele deixou testamento com conhecimento do inventariante. Inciso segundo: o nome, o estado, a idade, o endereço eletrônico e a residência dos herdeiros, e havendo cônjuge ou companheiro supérstite, além dos respectivos dados pessoais, o regime de bens do casamento ou da união estável, para que o magistrado possa identificar a meação do cônjuge e o patrimônio particular do companheiro. A qualidade dos herdeiros e o grau de parentesco com o inventariado. Inciso 4º, a relação completa e individualizada de todos os bens do espólio. Coloquei em negrito. Inclusive aqueles que devem ser conferidos à colação e dos bens alheios que nele forem encontrados. Descrevendo-se os imóveis com as suas especificações, nomeadamente o local em que se encontram, a extensão da área, os limites, as confrontações, as benfeitorias, a origem dos títulos, o número das matrículas e eventuais ônus que os gravam. Os móveis com os sinais característicos, os semoventes, seu número, suas espécies, suas marcas e seus sinais distintivos, o dinheiro, as joias, os objetos de ouro e prata e as pedras preciosas, declarando-se-lhes especificadamente a qualidade, o peso e a importância. Os títulos da dívida pública, bem como as ações, as cotas e os títulos de sociedade, mencionando-se-lhes o número, o valor e a data. As dívidas ativas e passivas, indicando-se-lhes as datas, os títulos, a origem da obrigação e os nomes dos credores e dos devedores, direitos e ações, bem como o valor corrente de cada um dos bens do espólio. Em síntese, deve constar nas primeiras declarações o rol de todos os bens passíveis de repercussão econômica que o inventariante tenha. Vou ilustrar com um bem que expressamente não consta no rol, mas que certamente hoje deveria ser declarado: os bitcoins. Um dos problemas dessas criptomoedas é que muitas pessoas não informam a outrem as suas senhas. E para acessar as operações, muitas pessoas não informam nem mesmo as corretoras que operam com essas moedas, criptomoedas.
Então, eu diria que todos os bens passíveis de quantificação econômica e de interesse dos herdeiros devem ser arrolados. E o rol certamente será exemplificativo, porque é muito difícil apontar na lei todos os bens passíveis de valorização no mundo atual. Por que essas primeiras declarações vão ser tão importantes? Porque os herdeiros vão ter ciência das primeiras declarações e, ato contínuo, eles vão poder, inclusive, completá-las. Vão poder também impugná-las, se for o caso. Mas antes de chegar nessa parte, eu quero destacar uma discussão que vem ocorrendo em muitos tribunais de justiça do Brasil. Inventariantes ingressam com os processos e se discute a responsabilidade por pesquisar a existência ou não de testamentos. O magistrado imputando ao inventariante, o inventariante imputando ao magistrado. O nosso curso é de projeção nacional, eu não conheço a posição de cada um dos tribunais da federação. Mas com os colegas que eu costumo dialogar de outros estados da federação, a solução que eu venho observando majoritária vai na linha de se aceitar a provocação do inventário, o início do inventário, e se exigir do magistrado a consulta na central de testamentos, se o inventário é judicial. Se o inventário for extrajudicial, essa consulta vai ser feita pelo tabelião. Mas vamos lá. Peguei uma ementa de 2019, julho, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que vai dizer o seguinte: agravo de instrumento, inventário, determinação de apresentação pela parte de certidão acerca de inexistência de testamento deixado pela autora da herança, expedida pela SENSEC, Central Notarial de Serviços Compartilhados, provimento 56 de 2016 do Conselho Nacional de Justiça, do CNJ. Concluiu esse tribunal: apesar do artigo 2º do provimento 56 prever que é obrigatório para o processamento dos inventários e partilhas judiciais, bem como para lavrar escrituras públicas de inventário extrajudicial, a juntada de certidão acerca da inexistência de testamento deixado pelo autor da herança, expedida pela SENSEC, tal providência não pode ser imputada à parte, pois o artigo 1º do referido provimento prevê que incumbe ao juiz, para o processamento dos inventários e partilhas judiciais, acessar o Registro Central de Testamentos Online, RCTO, módulo de informações da SENSEC, para buscar a existência de testamentos públicos e instrumentos de aprovação de testamentos cerrados. Recurso provido. É muito comum encontrar em pesquisa nos tribunais da federação recursos providos nesse mesmo sentido. Ou seja, debates que se estabelecem em primeiro grau quanto à obrigatoriedade do inventariante buscar e diligenciar a existência ou não de inventário deixado pelo finado. Avançando. Uma vez apresentadas as primeiras declarações, o magistrado tem conhecimento, tal como o promotor de justiça, de quem serão as pessoas eventualmente interessadas na tramitação daquele inventário, porque o inventariante tem que declarar, além do cônjuge supérstite, todos os herdeiros e eventuais testamentos, eventual testamento que o finado tenha deixado. Então, essas pessoas vão ser intimadas para acompanhar a tramitação e para fiscalizar o trabalho do inventariante, o que se dá inicialmente pela leitura das primeiras declarações. Nesse sentido, diz o artigo 626, que feitas as primeiras declarações, o juiz mandará citar, para os termos do inventário e da partilha, o cônjuge, o companheiro, os herdeiros, os legatários, e intimar a Fazenda Pública, o Ministério Público, se houver herdeiro incapaz ou ausente, e o testamenteiro, se houver testamento. Agrega o parágrafo 1º, que o cônjuge ou companheiro, os herdeiros e os legatários serão citados pelo correio, observado o disposto no artigo 247, e bem como a publicação do edital. Isso foi uma facilitação enorme nos últimos anos que ocorreu, a possibilidade de citação dos interessados através do correio, que tem um sistema bastante eficiente aqui dentro do Brasil. Isso agilizou bastante a prática do inventário, livrando os oficiais de justiça de cumprir mais esse trabalho na sua profissão. Parágrafo 2º. Das primeiras declarações, extrair-se-ão tantas cópias quanto forem as partes. A citação será acompanhada de cópia das primeiras declarações.
incumbe ao escrivão remeter cópias à Fazenda Pública, ao Ministério Público, ao testamenteiro, se houver, e ao advogado, se a parte já estiver representada nos autos. Artigo 627. Concluídas as citações, abrir-se-á vista às partes em cartório pelo prazo comum de 15 dias, para que se manifestem sobre as primeiras declarações, incumbindo então as partes arguir erros, omissões, sonegação de bens, reclamar contra a nomeação de inventariante, porque, por exemplo, não foi respeitado o rol, contestar a qualidade de quem foi incluído no título de herdeiro. E aí o magistrado precisará apreciar essas impugnações feitas pelos herdeiros. Parágrafo 1º. Julgando procedente a impugnação, o juiz mandará retificar as primeiras declarações. Se acolher o pedido de que trata o inciso 2º, o juiz então vai nomear outro inventariante observando a preferência legal. E verificando que a disputa sobre a qualidade de herdeiro a que alude o inciso 3º demanda a produção de provas que não a documental, o juiz remeterá a parte às vias ordinárias e sobrestará, até o julgamento da ação, a entrega do quinhão que na partilha couber ao herdeiro admitido. Nós vimos no vídeo da semana passada que um dos critérios que o Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu para legitimar o debate de questões acessórias pelo juiz do inventário é a existência ou não de prova documental suficiente. Artigo 612. Então, mais uma vez, a gente vê a sintonia do Código no artigo 627. Então, situação número 1, eu vou contestar a existência de união estável entre minha mãe que faleceu e um senhor. E tem uma torrencial prova documental. Muitos autores defendem que o magistrado já pode reconhecer nessa própria declaração. Cenário 2, não há uma prova documental absolutamente segura, absolutamente convincente. Então, nós vamos discutir essa qualidade de herdeiro na ação própria. O código anterior, de 73, falava de questões de alta indagação. O código atual, como a gente viu semana passada, ele fala de prova documental suficiente para chegar a alguma conclusão. Então, os herdeiros certamente auxiliam, em alguma medida, o inventário para corrigir as primeiras informações prestadas pelo inventariante. Uma vez definidos, afinal, quem são as pessoas e quais são os bens que vão ser passíveis de partilha no final desse procedimento, nós precisamos avaliá-los. E aqui nós temos, grosso modo, 2 cenários possíveis. Primeiro cenário, um cenário no qual os herdeiros estão de pleno acordo quanto ao valor dos bens. No cenário ideal, os herdeiros poderiam juntar, inclusive, avaliações com as quais a Fazenda Pública iria concordar. Cenário ideal. Agora, o cenário segundo. Ou os herdeiros divergem, ou é a Fazenda Pública que diverge. Aí nós temos uma série de peculiaridades. Por isso, mais uma vez, eu ressalto a importância de se tentar ao máximo aparar as arestas dentro do inventário para permitir que ele seja efetivamente mais célere. Porque quando há discussão entre os herdeiros, a tendência é que o inventário se prolongue por anos, talvez décadas de tramitação, o que talvez não seja o interesse de grande parte dos herdeiros. Mas vamos lá no artigo 630. O artigo 630 afirma que, findo o prazo previsto no 627 das primeiras declarações, sem impugnação ou decidida a impugnação que houver sido oposta, o juiz nomeará, se for o caso, um perito para avaliar os bens do espólio, se não houver na comarca avaliador judicial. Na hipótese prevista no artigo 620, parágrafo 1º, o juiz nomeará perito para avaliação de cotas sociais ou apuração de haveres, porque essa é uma matéria mais técnica que demanda conhecimento específico, segundo a doutrina. Artigo 633. Sendo capazes todas as partes, não se procederá à avaliação se a Fazenda Pública, intimada pessoalmente, concordar de forma expressa com o valor atribuído, nas primeiras declarações, aos bens do espólio. Então, a Fazenda Pública se pronunciando, havendo apenas herdeiros capazes, é possível que os herdeiros concordem com os valores informados pela Fazenda Pública e se satisfaçam com eles para tentar viabilizar de novo maior celeridade dentro do inventário. Já vi isso ocorrer muitas vezes. Artigo 634.
Se os herdeiros concordarem com o valor dos bens declarados pela Fazenda Pública, a avaliação cingir-se-á aos demais, o que é bastante lógico. 635. Entregue o laudo de avaliação, o juiz mandará que as partes se manifestem no prazo de 15 dias, que correrá em cartório. Versando a impugnação sobre o valor dado pelo perito, o juiz a decidirá de plano, à vista do que constar dos autos. Julgando procedente a impugnação, o juiz determinará que o perito retifique a avaliação, observando os fundamentos da decisão. Aceito o laudo, ou resolvidas as impugnações suscitadas a seu respeito, lavrar-se-á em seguida o termo de últimas declarações, no qual o inventariante poderá emendar, aditar ou completar as primeiras. Normalmente, quando finalizada a fase de avaliação, o inventário se encaminha para o seu encerramento. Mas ainda existem uma série de situações na prática que são extremamente importantes. Uma delas que eu trago para a gente rapidamente debater é a situação de pagamento das dívidas do finado, pagamento das dívidas que foram deixadas, previstas no artigo 642. Diz o 642 que antes da partilha, podem os credores do espólio requerer ao juiz do inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis. A petição, acompanhada de prova literal da dívida, será distribuída por dependência autuada em apenso aos autos do processo de inventário. Se as partes concordam com o pedido, o juiz, ao declarar habilitado o credor, mandará que se faça a separação de dinheiro ou, em sua falta, de bens suficientes para o pagamento. Separados os bens, tantos quantos bastem para o pagamento dos credores habilitados, o juiz mandará aliená-los, observando as disposições do Código. Se o credor requerer, em vez de dinheiro, que lhe sejam adjudicados para o seu pagamento, os bens já reservados, o juiz pode deferir o pedido se as demais partes concordarem. Os donatários serão chamados a pronunciar-se sobre a aprovação das dívidas, sempre que haja a possibilidade de resultar delas a redução das liberalidades. A maior discussão surge no 643 quando não há concordância de todas as partes sobre o pedido de pagamento feito pelo credor. E aí é que o caso será remetido às vias ordinárias. Parágrafo único. O juiz mandará, porém, reservar em poder do inventariante bens suficientes para pagar o credor quando a dívida constar de um documento que comprove suficientemente a obrigação e a impugnação não se fundar em quitação. Então, como é que nós temos aqui um regramento específico? Eu mostro uma dívida que o finado deixou. O magistrado vai perquirir a vontade, vai perquirir a posição dos demais herdeiros e do inventariante. Se houver concordância, essa dívida pode ser habilitada e vai ser paga antes do final do inventário. Agora, se houver divergência, o Código optou pela celeridade do inventário em garantir a sua tramitação e remeter o credor para as vias ordinárias, mas autorizou a reserva de valores suficientes para se satisfazer o suposto credor diante de uma eventual procedência da sua ação. Essa foi a forma de harmonizar o interesse de avançar o inventário rapidamente, mas também proteger alguém que tem um documento, afinal de contas, que estampa a dívida deixada pelo finado. Caminhando para o final do inventário, eu batizei esse slide de preparação da partilha. Por que preparação da partilha? Porque o magistrado, uma vez definidos os bens que integram o Monte-Mor, uma vez os bens avaliados, agora chegou a hora de se preocupar quem vai ficar com cada um desses bens que foram identificados. E essa preocupação surge a partir do artigo 647, quando diz, cumprido o disposto no parágrafo 3º do 642, o juiz facultará às partes que, no prazo comum de 15 dias, formulem o pedido de quinhão e, em seguida, proferirá a decisão de deliberação da partilha, resolvendo os pedidos das partes e designando os bens que devem constituir o quinhão de cada herdeiro ou legatário. Parágrafo único. O juiz poderá, em decisão fundamentada, deferir antecipadamente a qualquer dos herdeiros o exercício dos direitos de usar e de fruir de determinado bem, com a condição de que, ao término do inventário, tal bem integre a cota desse herdeiro, cabendo a este, desde o deferimento, todos os ônus e bônus decorrentes do exercício daqueles
daqueles direitos. Então, o magistrado pode realmente deferir a qualquer dos herdeiros, desde uma fase anterior, o uso de determinado bem que provavelmente vai ficar com ele ao final do inventário. Popularmente, já vi muitos colegas utilizar a expressão como se fosse uma pré-partilha. Ok, didaticamente pode ser. Quando isso ocorre, é evidente que o bem tende a ser destinado para o herdeiro que ao longo do inventário pôde dele usufruir e se encarregou dos ônus e dos bônus decorrentes do exercício desses direitos. Chegamos no artigo 648. O 648 traz os princípios que deveriam regular a escolha da partilha, a definição da partilha. É um artigo muito importante dentro do inventário, especialmente quando há litígio entre os herdeiros. Porque se não há litígio entre os herdeiros, eles mesmos vão se encarregar de encontrar o critério que lhes satisfaça. Diz o artigo 648. Na partilha serão observadas as seguintes regras. Primeira delas, máxima igualdade possível quanto ao valor, à natureza e à qualidade dos bens. É a máxima igualdade possível. Se um cidadão deixou 9 apartamentos no mesmo prédio para 3 herdeiros, o leigo pode pensar, é só dar 3 apartamentos para cada um dos herdeiros e todos serão contemplados de forma igual. Negativo. Nós sabemos que na prática há uma série de situações que fazem um bem valer mais ou menos que o outro. Por exemplo, um desses bens pode estar locado. Um bem pode ser no 9º andar, o outro no 2º. Um pode ter melhor condições de conservação, estado de conservação. Um outro pode ter IPTU, pode ter algum condomínio atrasado. Então, é uma matéria praticamente impossível, na minha visão, estipular a cada herdeiro um quinhão idêntico. Salvo se nós estamos falando de investimento bancário que é facilmente transformável em dinheiro. Aí eu dou 30 mil, dou 300 mil para cada herdeiro e eu posso dizer que estão todos iguais. Mas quando há imóveis, é muito difícil alcançar essa igualdade. Então existe a ideia da máxima igualdade possível. Segundo critério, prevenção de litígios futuros. Muito importante. Provavelmente os senhores também já passaram por essa situação que eu vou narrar. Em diversas oportunidades, as pessoas comparecem no meu escritório e os herdeiros dizem, o inventário vai ser muito fácil, cada um vai ficar com 1/3 do patrimônio, por exemplo. E aí eu pergunto para eles, vocês têm certeza que cada um vai querer ficar com 1/3 da casa na praia, 1/3 na fazenda, 1/3 do imóvel X? Vai passar 10 anos e um de vocês vai querer vender, o outro vai querer alugar e um terceiro vai querer ficar para si apenas, aproveitar exclusivamente o bem. E tantas vezes esse condomínio inicial que é voluntariamente formado vai gerar problema futuro. Então, se compete ao magistrado definir a partilha porque os herdeiros não se acertaram, o magistrado também tem que pensar numa situação que facilite a vida dos herdeiros após a finalização daquele inventário. Daí o critério da prevenção de litígios futuros. E o terceiro critério estampado no nosso código seria a máxima comodidade dos coherdeiros, do cônjuge ou do companheiro, se for o caso. Máxima comodidade. Eu, para usar um exemplo didático, eu preferiria herdar bens na cidade que eu moro. Se a minha irmã morasse no Recife, acredito que ela preferiria herdar os bens locados em Recife por questão de comodidade. Mas aferir a comodidade vai de cada família, vai de cada pessoa. Mas o magistrado, é isso que eu queria sublinhar, também tem que estar atento. E aí nós chegamos no artigo 649, que estipula que os bens insuscetíveis de divisão cômoda, que não couberem na parte do cônjuge ou companheiro supérstite, ou no quinhão de um só herdeiro, serão licitados entre os interessados ou vendidos judicialmente, partilhando-se o valor apurado, salvo se houver acordo para que sejam adjudicados a todos. E com isso a gente tenta harmonizar os interesses diferentes de cada um dos herdeiros. Partilha. É o slide que a gente está conseguindo chegar. Então, ultimadas a fase de avaliação, já passamos, um esboço de partilha com a adoção daqueles critérios, chegou o momento de definir qual bem vai para qual herdeiro. E aí, alguém tem que dar ou a ideia ou alguém tem que apresentar em juízo esse esboço. 651. O partidor organizará o esboço da partilha de acordo com a decisão judicial, observando nos pagamentos a seguinte ordem. Em primeiro lugar, dívidas atendidas, meação do cônjuge, meação disponível,
quinhões hereditários, a começar pelo coerdeiro mais velho. 652. Feito o esboço, as partes manifestar-se-ão sobre esse no prazo comum de 15 dias, e resolvidas as reclamações, a partilha será lançada aos autos. Pago o imposto de transmissão a título de morte e juntada aos autos certidão ou informação negativa de dívida para com a fazenda pública, o juiz julgará por sentença a partilha. A existência de dívida com a fazenda pública não impede o julgamento da partilha, desde que o seu pagamento esteja devidamente garantido. No fórum de discussões, eu gostaria muito, por curiosidade, que os senhores informassem qual a alíquota do ITCD no estado que vocês advogam. Aqui no Rio Grande do Sul, por curiosidade, ela oscila entre 13% e 6%. Mas eu gostaria de escutar como outros estados da federação definiram a tributação das heranças. Esse é um tema bastante interessante e que vai entrar na pauta do Congresso Nacional com a chamada reforma tributária, se não for esse ano, no ano que vem. Então, por favor, colaborem comigo, com os demais colegas, informando no fórum como funciona a tributação das heranças nos estados que os senhores atuam. Agradeço. E chegamos no formal de partilha. Penúltimo slide do nosso vídeo. Formal de partilha. Quando transitada em julgada a sentença mencionada no 654, receberá o herdeiro os bens que lhe tocarem em um formal de partilha, do qual constarão as seguintes peças: termo de inventariante, título de herdeiros, avaliação dos bens que constituíram o quinhão do herdeiro, pagamento do quinhão hereditário, quitação dos impostos, sentença. O formal de partilha poderá ser substituído por certidão de pagamento do quinhão hereditário quando esse não exceder 5 vezes o salário mínimo, caso em que se transcreverá nela a sentença de partilha transitada em julgado. Essa partilha, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, pode ser emendada nos mesmos autos do inventário, convindo todas as partes, quando tenha havido erro de fato na descrição dos bens, podendo o juiz, de ofício a requerimento da parte, a qualquer momento, corrigir-lhe as inexatidões materiais. E é com a partilha que a gente vai conseguir registrar os bens em nome do herdeiro designado. Em tese, com o formal de partilha, com a homologação do seu formal na junta, nos órgãos públicos, como o registro de imóveis e outros, os bens serão, enfim, legalmente transmitidos para os herdeiros e aquele estado de incerteza será definitivamente encerrado. Qual é o último slide do nosso encontro, desse vídeo? Ele trata sobre a possibilidade de anulação e rescisão da partilha. E aí nós temos 2 caminhos na tradição do processo civil brasileiro, normalmente. Nós temos o caminho da anulação, quando ocorre uma partilha amigável, então o magistrado não precisa decidir e emitir juízo de valor ao apreciar os casos de partilhas amigáveis, daí o cabimento da ação anulatória. E nós temos hipótese em que há litígio em que o magistrado ele emite juízo de valor e fundamenta suas decisões, e ali nós temos o caminho da ação rescisória. Algo semelhante ocorre em outras esferas, como nos contratos, como no direito processual. Direito processual, aliás, CPC, que regula o fenômeno nos artigos 657 e 658. Então, nós temos a hipótese do 657 de uma partilha amigável lavrada em instrumento público, reduzida a termo nos autos do inventário, ou constante de escrito particular homologado pelo juiz. E aí nós temos a anulação. Se demonstrado no futuro por um herdeiro, dolo, coação, erro essencial ou intervenção de incapaz, observado o disposto no parágrafo 4º do número 966. Essa ação tem que ser proposta em 1 ano, contado o prazo, no caso de coação, do dia em que ela cessou, no caso de erro, do dia em que se realizou o ato, no caso do incapaz, do dia em que cessar a incapacidade. Essa é a primeira hipótese de ação anulatória, normalmente usada para partilhas amigáveis. Se a partilha for litigiosa, aí nós vamos para o artigo posterior, que trata do cabimento da ação rescisória, quando afirma, 658, é rescindível a partilha julgada por sentença. Nos casos mencionados no artigo 657, se feita com preterição de formalidades legais,
se preteriu o herdeiro ou incluiu quem não o seja. Então nós temos um caminho duplo. Minha posição um pouco isolada, eu defenderia ambas as ações. Acho que essa discussão que há nos tribunais muitas vezes prejudica as partes envolvidas. Mas o fato é que nós precisamos ajustar, seja a ação no 657, seja a ação do 658. E aí eu agradeço os senhores pela finalização desse segundo vídeo, que foi um pouquinho mais pesado, porque tivemos que apreciar as descrições do texto do CPC. E no próximo a gente vai enfrentar um tema mais ameno do ponto de vista didático, mas muito delicado na prática, que é o tema da ação de sonegados. Agradeço a atenção de todos.